aqui, glória ao nome do Senhor. Que seja um culto abençoado, que a tua alma seja edificada e que Deus fale ao nosso coração, que precisamos ser instruídos por Ele numa época de tanta dificuldade e confusão. Deus tem que ser o nosso guia através da sua palavra. Amém? Por favor, se assente. Eu quero te lembrar que hoje é a última mensagem, a 10ª mensagem de uma série chamada Efatá. Efatá é um termo do aramaico que o nosso Senhor usou para abrir os ouvidos, a audição de um deficiente auditivo. Deus fez aquilo através de Jesus. E é interessante como para nós veio a palavra sendo mantida. Então eu quero começar relembrando você do versículo de Marcos 7, 33 e 34, que é o texto base da nossa série. Jesus afastou o homem que veio para ser curado, afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos no ouvido do homem, enfiou os dedos no ouvido daquele homem. E aqui nós exploramos bastante o encher nossos ouvidos com aquilo que Deus fala. Cuspiu depois nos seus dedos e tocou a língua daquele homem. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Efatá. O que Jesus disse? Que quer dizer ou significa abra-se. Então, aqui nós, por 10 mensagens, 10 cultos, né, nós vimos aí todo esse período Deus ministrando. Foi toda a quaresma. Nós ministramos sobre esse ato profético de Jesus. E esse ato profético nós aprendemos muitas outras situações, onde ele vai aplicando esse princípio. E vimos muitas outras situações em que atos proféticos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vimos Deus operando através disso. Por isso eu levanto minhas mãos para você e digo: Efatá. E este ato profético traz uma mensagem para a tua vida. Deus deseja abrir portas para você. Deus vai prosperar os teus negócios. Deus vai manifestar a sua provisão sobre a tua vida. Eu acho que aqui tem muita gente surda como aquele homem estava. Mas o Efatá está aqui para abrir os seus ouvidos. E você vai começar a se envolver. Porque você vai entender que as coisas de Deus acontecem sobre a tua vida também por uma participação tua. Você agora tem esse gesto. Você agora tem essa postura. E eu quero hoje falar nessa última mensagem. Quero atenção máximo que você tiver para dar, porque é um estudo bem abrangente que eu vou fazer sobre dízimo. E eu afirmo, o título dessa mensagem é Efatá. Dízimo é um ato profético. Dízimo é um ato que você faz hoje e que ele projeta o teu amanhã. E tudo isso é profético. Então esse ato que você faz diante de Deus é um ato que Deus está vendo. E nós vamos acompanhar se ele é algo que ficou no passado, se ele veio com Jesus para a nossa nova aliança com Cristo. E tudo isso você vai precisar se esforçar para me acompanhar. Nós vamos ver a base disso num dos livros mais profundos da Bíblia, que é Hebreus, aos Hebreus. E não vai ser fácil você se desconectar. Não se distraia mais a partir de agora com o celular. Não se distraia com mais nada. Se esforce para você ter o máximo. Não vamos fazer mais oferta. Já fizemos oferta hoje. Justamente que o que eu quero agora é que você absorva o ensino. O que eu vou fazer hoje não é para uma oferta de hoje. É para solucionar a tua vida a partir de hoje. Hoje, quando terminar esse culto, você sairá daqui para viver uma outra dimensão na tua vida financeira, uma outra dimensão na tua vida profissional. Assim também, essa igreja vai passar a viver uma outra dimensão financeira, porque você sendo abençoado, você sendo multiplicado, sendo fiel, essa igreja aqui vai conseguir investir e salvar muito mais almas para Jesus, muito mais pessoas
para o Senhor nós vamos alcançar. Hebreus 10:1 diz assim: a lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, ou das coisas que viriam no futuro, mas não as coisas boas em si mesmas. Aqui ele começa a introduzir, aqui na verdade ele já está concluindo um pensamento da lei comparado com a graça. E nós vamos agora, no capítulo 6 de Hebreus, ver esse desenho de como vem se desenvolvendo e como chegou até nós o investimento de Deus para que nós pudéssemos hoje usufruir e hoje viver no centro da vontade dele. Então, Hebreus capítulo 6, versículo 19, ele começa a falar de algo que firma a tua fé, ancora a tua alma. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado do véu, ou da cortina, que separava o santo dos santos, o santo lugar do santo dos santos. Nos conduz para o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou por ali, por nós. Vai acompanhando, porque vai ter muito na hora que você vai falar glória a Deus e obrigado, Senhor, e me alcançou e obrigado por isso. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é alguém que surge em Gênesis 14, e ali tem a primeira relacionamento onde se fala desse gesto, desse ato profético de dizimar, de dar o dízimo, que é um percentual. Continuando no capítulo 7. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Você vai ter que prestar atenção, para que eu não precise ficar explicando cada leitura. Então, Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto o rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro do seu pai, nem da sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, ou seja, não há genealogia, nem de começo, nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, o reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. Agora ele começa a falar da lei. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, que eram os levitas, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, não era descendente de Levi. Recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido,
a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu bisavô, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão, que é de onde vem a tribo de Levi? Versículo 12, você pode ler comigo? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Outra vez. E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Eu vou falar com você sobre sacerdócio, sobre linha sacerdotal. Eu vou falar com você sobre como Deus trata isso desde sempre. Por isso, o meu pedido repetitivo de que você dê toda a atenção, porque Satanás tem um grande interesse que você não entenda. Enorme interesse que você não entenda, porque se você entender, você crê, e se você crê, você passa a ter acesso. Então eu quero que você acompanhe, porque há sim muita confusão quando se trata disso. Eu acho interessante que quando se fala de receber as bênçãos de Deus, não há confusão, todos recebem facilmente. Agora, quando há um ensinamento sobre a fidelidade a Deus, pronto, logo a pessoa cria problemas e logo a pessoa se embanana inteira. Mas hoje eu serei extremamente didático, porque nós temos muitas pessoas novas de fé e muitas pessoas que vieram de outras igrejas e precisam aprender o que a Bíblia ensina sobre isso. Primeira coisa que eu vou ver com você: dízimo é a nossa prática de fé. Dízimo é a nossa prática de fé. E volta e meia eu vou te envolver, principalmente para você estar junto comigo e não se perder em algo tão profundo, difícil e abrangente. Porque eu estou vindo dos patriarcas até a atualidade. Isso engloba 3.500 anos. É muito tempo e você precisa então se esforçar, estar comigo. Na verdade é um pouco mais. Envolve quase 2.000 anos, mais 3.500 anos de escrita. Podem falar qual é o título agora? O tema? Dízimo é a nossa prática de fé. Efatá, dízimo é um ato profético. Aqui diz que dízimo é a nossa prática de fé. Primeira coisa que eu quero ver com você é a prática de fé na época dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Você vai entender agora a linha histórica e você vai se localizar junto comigo. Deus, até a chegada de Abraão, Deus tratava individualmente, sem construir uma nação. Ele livrou a humanidade em Noé, na sua arca. Ele operou através de homens e mulheres dedicadas a Deus da sua época. Mas quando chega em Abraão, Deus firma com ele uma aliança e diz: de ti eu farei uma nação. E os pais dessa nação, que são chamados de patriarcas, são Abraão, seu filho Isaac e seu neto Jacó. Ele teve de Jacó 12 bisnetos, que são as 12 tribos de Israel, sendo que uma delas é a tribo de Levi, que gerou os levitas. Tribo essa que pertencia a Arão. E há também a tribo de Judá, da qual veio Jesus, o Messias. Dos 12 irmãos, que são bisnetos de Abraão, um deles chamava-se José. E você lembra o que aconteceu com ele? Foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e acabou lá no Egito. No Egito, torna-se então o conhecido José do Egito, onde Deus trabalha na vida dele e revela ele, e ele toma uma posição menor apenas que Faraó, da maior potência da época, que era o Egito.
Então os seus irmãos e também seu pai descem para o Egito e ali ficam. Nós não temos informação exata quando muda o status deles ali, mas eles estão ali como pessoas de posse na melhor região do Egito, que é no delta do Nilo, ou seja, terra mais fértil, boa de trabalho. Mas de repente, mudando dinastias egípcias, entra um faraó que não conheceu José e que não reconhecia o valor do que José fez, e vê que os hebreus se multiplicaram de 12 tribos, ou uma família de aproximadamente 70, 80 pessoas, se transformou agora em milhares de pessoas, em 400 e poucos anos de proteção dentro do Egito. Então ele começa a escravizar o povo do Egito. Ele vai escravizando o povo do Egito por 430 anos, foi a permanência. Por isso que eu não posso dizer exatamente qual foi o tempo de escravidão. Surge um outro personagem muito importante que acaba com essa escravidão. Você lembra o nome dele? Moisés. Ele vem para levar o povo do Egito para a terra prometida. Ele leva o povo duvida da entrada, aquela geração morre no deserto, a geração dos filhos ou dos menores de idade que saíram do Egito herdam a terra, no comando já de Josué, estabelece-se por tribos essas separadas, mas coordenadas por juízes, e quem dá ponto final no período dos juízes é o primeiro rei chamado Saul, depois segundo Davi, seu filho Salomão. Foi a época áurea de Israel, onde ele unificou e expandiu o seu reinado. Aí vem o afastamento de Deus, aí vem a divisão de Israel, e toda divisão enfraquece. Aí vem os babilônicos se impondo, levando o povo, principalmente os jovens e os jovens cultos, para a Babilônia. E aí começa Deus a tratar através dos profetas, que são os profetas maiores e menores que você tem na tua Bíblia, tudo isso para trazer o povo de volta. E assim fica Deus tentando manter o povo debaixo daquela organização até aquilo acabar com a chegada do Messias, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, morre na sexta-feira que vem, e no domingo que vem ele ressuscita e funda a sua igreja. Dali 50 dias, no dia de Pentecoste, a igreja reage e floresce em Jerusalém. Para os confins da terra, chegou em Campinas e aqui estamos. Só esse cenário. Os patriarcas estão antes ou depois de Moisés? Não, você tem que ser mais rápido aí, para eu saber que você está ligado. Os patriarcas estão antes ou depois de Moisés? Antes. Abraão, Isaac e Jacó. Veja o que aconteceu com Abraão em Gênesis 14, 18 a 20. Veja que ali não havia lei, não existia lei. Mas Abraão era um dizimista fiel. Olha o que acontece. Eu vou deixar vocês ler para eu tomar um golinho d'água. Vai lá, versículo 18, vai. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado na batalha. Aqui havia um relacionamento com Deus através dos dízimos. O que você vai ver aqui é que os dízimos sempre existiram, e eu vou te mostrar biblicamente que eles continuam existindo, porque é a maneira de Deus cuidar dos seus. É a porta de acesso para Deus intervir na tua vida.
para Deus proteger você, para Deus multiplicar a você e para Deus manter ainda tudo funcionando. Os patriarcas viveram essa fé. Agora, dá continuidade no tempo. E chega um tempo sob Moisés, onde Deus dá para Moisés os 10 mandamentos. E entra então um outro período. Aqui eu estou falando por períodos. Modos de Deus tratar com a humanidade. Aqui através dos patriarcas e aqui através da lei. A lei veio e a lei estabelece regras, muitas litúrgicas, muitas que envolvem o culto a Deus. Estabelece-se o culto a Deus, estabelece-se o tabernáculo, que viria a ser o templo, que viria a ser depois rasgado esse véu que você leu comigo, que era a divisão que havia entre o acesso dos levitas e o santo dos santos, que é onde estava a presença de Deus. Jesus vem, rasga isso, entra no santo dos santos, nos representando e dizendo: em mim vocês podem entrar no santo dos santos, ou seja, o autor de Hebreus, pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos. Quando fala de lei, nós lembramos do texto básico, e por isso muita gente diz que o dízimo era limitado à lei. Você já viu que ele era pré-existente à lei, sim ou não? Agora vamos ver a expressão dele na lei, Malaquias 3:10. Esse eu vou deixar vocês lerem, porque vocês sabem praticamente de cabeça, mas leia ali porque é uma versão mais atualizada da NVT. Vamos lá? Tragam aqui. Deus estabelece na lei, prevê 1/10. E vou explicar daqui a pouco como isso era na prática. Na lei, eles viviam agora, isso fazia parte do seu culto. Parte do seu culto. Eles viviam parte do seu culto, agora também cumprindo essa ordem de Deus. Mas a lei não era perfeita e ela não veio com intenção. E eu quero fazer uma correção aqui. Pela manhã eu não falei isso, foi uma pena. Mas deixa eu te falar aqui. A progressão da revelação de Deus não são tentativas frustradas. Deus não tentou resolver. Você está prestando atenção, né? Está mesmo? Deus não tentou resolver aqui o pecado. Nem Noé. Deus não tentou resolver aqui o pecado. Deus não pensou que a lei resolveria o abismo que o pecado, a transgressão criou entre o homem e Deus. Tudo isso aqui é uma progressão para chegar em Jesus. Aí sim ele resolveria. Na última mensagem, ou penúltima, não me lembro bem, eu li o texto onde diz que aquele projeto de Deus, o projeto que era Jesus Cristo, já era afirmado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha o plano de resgate e salvação. Não sei até que ponto, até que foi criado para isso, para Deus se manifestar e revelar a sua grandeza. A lei não veio com essa função, a lei veio como margens para que o povo de Deus andasse próximo do que Deus queria. E os profetas, tantos que você tem na tua Bíblia, eles vêm com uma mensagem de volta para a presença de Deus. De volta para a presença de Deus, a não ser alguns que têm a sua mensagem apocalíptica, como Ezequiel, parte de Daniel, apontam para o futuro, que ainda algumas coisas nem cumpriram-se em nossa vida, e alguns apontavam para o próprio Jesus, como a terceira parte do livro de Isaías. Ou seja, para você que nunca leu a Bíblia, está tentando acompanhar. Para você que conhece bem a Bíblia,
está com medo de se lambuzar. É verdade ou não? Mas eu não posso nivelar a igreja pelo raso. Eu tenho que nivelar a igreja pelo profundo. E eu estou aqui explicando tudo, por isso você conhece mais, tenha paciência. Temos muitos novos convertidos conosco, e eu tenho que explicar mais. Para você que conhece menos, se esforce. Para você me acompanhar, para que a igreja não fique em 2 níveis, mas para que ela fique toda nivelada na profundidade da palavra de Deus. Combinado? Quando acaba a época da lei, acaba a época da lei com alguém que veio e cumpriu a lei. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E o seu nome é Jesus, e ele estabelece uma nova era, a era da graça. Bem, vimos que lá nos patriarcas havia um relacionamento com Deus através dos dízimos. Vimos que na lei havia relacionamento com Deus através dos dízimos. E agora na graça, vamos ler o texto de Hebreus capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha a projeção lá. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo até agora. Versículo 19 do capítulo anterior, você vai entender melhor. Essa é a esperança, é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, do véu, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós, e ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui na graça, estamos falando de um dízimo entregue, mas entregue segundo a ordem da origem dele. É isso que você vai entender hoje, como isso foi acontecendo. E eu tenho o dever de te fazer entender. Olha, toda prática de fé, aqui uma prática de fé dos patriarcas, aqui uma prática de fé na lei, e hoje uma prática de fé na época da graça. Embora existisse graça desde sempre, e embora exista lei aqui, mas hoje, pelo cumprimento, entendemos mais do que todos eles, que somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E o seu nome é? Aqui houve muito sangue, muitos sacrifícios, e o próprio Deus ensinou isso. E isso eram sombras, lembra do primeiro versículo que eu li? A lei veio como sombra daquilo que viria. Daquilo que viria. E assim ela cumpriu. O que acontece é que para toda prática, principalmente uma prática de ato profético, um ato profético, eu busquei em todas as mensagens. Eu preguei 9, o pastor Daniel pregou 1. E em todas elas nós buscamos respaldo. Porque sem respaldo não há motivo, não há poder, não há o que sustente aquilo de pé. Qual era o respaldo dos patriarcas? Vamos a eles, espera aí, deixa eu, põe lá, novo tema aí, novo título, subtema. O respaldo para esta prática. O respaldo para a prática do dízimo que vimos nos patriarcas, na lei e na graça. O respaldo na época dos patriarcas era Abraão. Eles falavam, somos filhos de Abraão. Assim disse Deus a Abraão, seu pai. Mesmo falando gerações futuras, se referia à paternidade de Abraão. E isso é correto. Eles estavam vivendo na ministração de Deus através do sacerdócio de Melquisedeque na época dos patriarcas. De repente vem e continua. Essa continuidade vem pela apresentação da lei de Deus. E aí você tem Êxodo, que conta a sua história, mas você tem principalmente Levítico, Deuteronômio,
que fala muito da lei, explica muito bem a lei. Muito bem a lei. E essa lei tem um respaldo. E esse respaldo era Moisés. A lei veio por intermédio de Moisés. E eles então tinham uma prática, e o que validava aquela prática era o grande homem de Deus que foi Moisés. E a comunhão que ele teve com Deus, ao ponto de Deus entregar a ele as tábuas da lei. E você pode pensar, puxa, mas a lei tinha que ser tão detalhada. Entenda, pessoas estavam se adaptando, eles tinham que sair de um processo de 400 anos enfiados numa cultura fortíssima, que era a cultura egípcia, fortíssima. O Egito, tanto é que o maior número de templos antigos que existem ainda na terra, estão no Egito. Eles têm lá, tudo na beira do Nilo, porque você sai da beira do Nilo, é deserto do Saara, é impossível de ter vida. Mas na beira tem o templo ao crocodilo, e lá tem muito crocodilo. E tem o templo à deusa não sei do que, tem templo de outros, alguns estão submersos por causa da barragem que fizeram lá em Assuã, e lugares que um dia você vai conhecer. Se não pessoalmente, pelo menos com o Rodrigo Silva na internet. É mais barato. O respaldo da lei era Moisés, e o que ele recebeu. Agora, tudo isso aqui é sombra. Sombra. E na sombra, eles não viam com clareza, eles viam a sombra de algo que viria a ser claro. Mas eles conseguiam ser fiéis aqui e serem fiéis aqui também. Mas nós temos uma prática de fé, e a nossa prática de fé não está baseada nos patriarcas, como respaldo Abraão, nem baseado na lei, como respaldo Moisés. A nossa prática de fé está baseada na graça, e como respaldo, o Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não posso acreditar que eles, vivendo, enxergando apenas sombra das grandes coisas vindouras, nós vivendo a bênção vindoura que já aconteceu, sejamos nós infiéis. Mas calma que eu vou chegar lá. Nós estamos só no meio da jornada. Mas está interessante ou não? Estão pegando o fio da meada ou não? Olha, você pode até sair daqui hoje dizendo: eu não sou dizimista porque eu não quero. Mas você nunca mais vai dizer: eu não sou dizimista porque pertencia à lei, e lei ficou no Antigo Testamento. Porque você está vendo que ela veio para o Novo Testamento, e eu vou citar mais coisas daqui a pouco. Você não vai dizer que o dízimo nasceu em Moisés, porque você viu que quase 500 anos antes, ou um pouco mais, acontecia em Abraão. E eu gostaria também que o Efatá acontecesse na tua vida, e ninguém também não quisesse. Eu quero que o Efatá faça você se converter, porque é a única forma de Deus acessar e te abençoar na vida aqui. A graça nos salva eternamente. Isso não depende de dízimo, isso não depende de você estar aqui em culto. Tudo que você faz aqui são práticas da fé. Depende da fé, isso é verdade. E você tem práticas da fé para fortalecer a tua fé. Mas nossa salvação é um dom gratuito de Deus, onde nós acessamos simplesmente por crer que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, que vem a Páscoa aí, e nós vamos celebrar muito bem isso. Então, o respaldo para as práticas, é isso que me interessa. Eles estavam respaldados com a lei, eles estavam respaldados nos patriarcas, e nos patriarcas eles foram fiéis no dízimo, na lei eles foram fiéis no dízimo, e nós somos respaldados na graça em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós continuamos sendo fiéis na presença de Deus. Por isso que eu quero que você agora entenda o principal dessa mensagem, que é: Deus sempre agiu através do sacerdote, ou através de sacerdócio.
Deus sempre agiu através do sacerdote. E isso aqui é importante para você entender o que eu vou falar a partir de agora. Foi sempre através do sacerdócio que Deus ministrou sobre a humanidade. Aqui, Abraão não era sacerdote. Moisés também não. Aqui havia um sacerdócio. E o sacerdócio, você leu comigo, sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém. Lembra que você leu comigo agora há pouco? Quem lembra diz um, eu lembro. Você lembra, está comigo, está ligado? Está mesmo? Mesmo? Então vamos lá. Esse sacerdócio ministrava na vida de Abraão. E esse Melquisedeque é um personagem que o Novo Testamento vem e associa ele ao próprio Cristo, dizendo que assim como Cristo ele não tem começo e fim, assim como Cristo ele não apresenta genealogia, Jesus tinha genealogia, o Jesus terreno, o Jesus eterno, ele não vem com genealogia. Ele se torna, ele entra numa genealogia no povo de Deus para se tornar como eu e você e nos salvar. Em Moisés se estabelece também um sacerdócio. Lembre-se, a chave é sacerdócio. A chave é o sacerdote. A chave é aquele que está entre Deus e os homens. E no meio disso ministra nos homens. Na vida de Abraão surgiu Melquisedeque e o abençoou. Recebeu o dízimo e o abençoou. Em Moisés, ou na lei, surge o sacerdócio levítico, ou arônico, de Arão. Nesse sacerdócio havia todo o empenho. Nesse sacerdócio havia todo o empenho. E você precisa entender uma coisa. Versículo 12 do capítulo 7 de Hebreus. Vamos ler juntos? 7:12, olha lá. E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Aqui houve uma mudança de sacerdócio. Do sacerdócio de Melquisedeque para o sacerdócio levítico. E a lei mudou. E a lei mudou. A lei vem e prevê muitas maneiras. Primeiro, era o dízimo, que era 1/10. Aqui se torna fundamental, e eu vou ver daqui a pouco com você textos que dão base para isso, e a questão prática disso, para que servia. Mas eles tinham aqui já uma forma que chegavam diante do sacerdote e apresentavam inclusive sacrifícios, que não era o dízimo, que extrapolavam o dízimo, que eram sacrifícios pelo pecado, que era um animal inocente. E eles chegavam na porta, não do templo, do pátio externo do templo, não do maior, imediatamente ao redor do templo. Dentro do templo, só os levitas escalados para servir estavam lá. Você lembra de Zacarias, quando Isabel tem a experiência dela, Zacarias servia no templo. E isso acontecia, se muito, 1 ou 2 vezes na vida, por causa do tamanho da tribo. E todos serviam no templo e cuidavam do serviço, dentro do templo. Na parte externa que aconteciam os sacrifícios. Na parte externa que acontecia pelo perdão dos pecados individuais. Na coletividade, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava, aí sim, no templo e no santo dos santos, e aspergia sobre o tampa do propiciatório, daquilo que tornava propício, ou da arca, jogava ali sangue inocente, e eles eram perdoados. Aqui eles chegavam com o animal na porta dessa entrada, colocavam a mão sobre a cabeça do animal, e diziam: o meu pecado está sobre ele. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então esse animal era sacrificado no lugar entrava como substituto daquele que pecou. Isso tudo eram sombras daquele que viria. E o sacerdócio muda. Mas chega em Jesus, e Jesus é visto como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
o sacerdócio muda outra vez. O sacerdócio daqui é diferente daqui. Aqui é o sacerdócio de Jesus segundo Melquisedeque. É um outro sacerdócio. É o sacerdócio do qual nós estamos inseridos. Todos esses vieram sendo construídos para que esse chegasse. E esse chegando, ele satisfaz de tal forma que não há necessidade de mais ninguém. Ele é suficiente. Ele salva com um só sacrifício na cruz. Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Ele levou sobre si o nosso pecado. Como nós falamos sobre as práticas da época de Moisés. Deus sempre agiu através do sacerdote. Aqui o sacerdote era Melquisedeque, aqui o sacerdócio era dos levitas, e aqui o sacerdócio era de Jesus, mas da linhagem de Melquisedeque, que deve ter sido, se não o próprio Cristo, uma manifestação tipológica de Cristo a Abraão, porque Abraão teve duas grandes revelações de Cristo, uma Melquisedeque e outra. Pode falar? Pode falar alto? Abraão, pega teu filho, teu único filho, sobe no Monte Moriá. Engraçado, o Monte Moriá foi aonde futuramente aonde futuramente Davi comprou dos jebuseus o espaço aonde construiu o templo, ou melhor, arrecadou dinheiro para que seu filho Salomão construísse o primeiro templo. Ali naquele monte, Abraão sobe com Isaque, o único filho da promessa. Ergue o seu cutelo para matá-lo. E Deus fala: pare, Abraão. E quando ele para, ele vê um cordeiro ao lado. Não estava ali, porque na subida, Isaque questiona: pai, temos o fogo, temos a lenha, temos o cutelo, que é o punhal, a faca. Onde está o sacrifício? Aí vem aquela expressão de Abraão: Jeová Jirê, Deus proverá para si o cordeiro. E chega lá, na hora que ele vai sacrificar seu filho, que era uma coisa extremamente fora da curva, em nada a Bíblia apresenta coisas assim, mas Deus pede isso a ele, dele olha ao lado, e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque, e Deus compartilha com seu amigo Abraão o seu coração. Deus está querendo compartilhar com você o valor da obra dele. Quando você é um dizimista fiel, Deus está querendo compartilhar com você o valor da obra dele aqui ou aonde você tem sido alimentado na tua fé. Por isso, desperte, porque hoje você sairá daqui transformado para viver uma nova realidade. Deus sempre agiu através de sacerdote. Todo mundo entendeu isso? Eu estou aqui me detendo, porque agora eu vou para a última, e é a aplicação. É a aplicação. Por isso que você tem que estar com tudo muito esclarecido aqui. Aqui houve dízimo. Quem entregou? Nós temos que falar mais rápido, senão você não entendeu. Quem entregou aqui seu dízimo? Abraão. Entregou a quem? Ao sacerdote. Aqui quem entregava dízimos? O povo de Israel. Entregava a quem? Ao sacerdote. Ao sacerdote. E aqui existe dízimo. Vamos lembrar de 7:12 de Hebreus? Vamos lembrar outra vez? Mudou sacerdote. Se mudou sacerdote, muda também a lei. E a lei, Jesus falou: eu vim cumprir. Ele não cumpriu para que nós não cumpríssemos. Ele veio como cumprimento da lei. A lei apontava para ele. Em muitas coisas ele aboliu a lei. Por exemplo, ninguém traz um galo de estimação aqui na Batista das Amoreiras e o pastor Renato ou o pastor Danilo ou o EV Luiz que tem mais cara do Antigo Testamento que esse cabelo, ele estaria ali fora e você chegaria com o galo, pegaria, colocaria a mão na cabeça do galo e falaria: eu transfiro para ele os pecados que eu cometi, e ele sacrificaria o galo. Isso não acontece mais, porque Cristo em si levou os nossos pecados. Não precisa sacrificar mais.
E a lei previa isso, mas não precisa mais. Hoje somos salvos pela graça. E eles também eram salvos pela graça. Eles praticavam a sombra do que nós hoje celebramos. Por isso que sexta-feira que vem, você tem que celebrar, porque eles ansiaram em ver aquilo que nós sabemos em detalhes. O Deus encarnado veio nos salvar. Por isso aproveite e celebre. Vale muito a pena. E a lei, em alguns aspectos, ela continuou. Por exemplo, não matar. Existia antes da lei dada a Moisés. Existia. Todo mundo que matava sabia que estava fazendo algo errado. Aqui também. Mas aqui a expansão do adultério era previsto na lei, inclusive punição. Jesus vem e não acaba com isso. Ele aumenta. Ele diz, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ele está mudando. Como um sacerdote, ele está mudando a lei. Eu, porém, vos digo que quem olhar para a mulher do próximo, ou para uma mulher que não seja dele, com intenções impuras, no seu coração, já pecou, já adulterou. Ele estende. Na lei, dizia, ame aos seus irmãos e odeie aos seus inimigos, batalhe contra seus inimigos. Jesus diz, eu, porém, vos digo, amem aos seus inimigos, porque amar a quem te faz bem não há mérito nenhum. Vocês, por outro lado, amarão os seus inimigos. E se alguém te esbofetear ou te bater em um lado do rosto, ofereça para ele o outro lado. Ele está dizendo lei. O Sermão do Monte, a pregação mais completa da Bíblia, está em Mateus 5, pedaço do 6. Ali está dito como a lei, a nova lei, a lei que vai para a eternidade, a lei que vem com valores reais, duradouros. E por que ele podia fazer isso? Porque ele vem como sacerdote. E o versículo 12 do capítulo 7 de Hebreus diz, se há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então eu quero que você entenda que sempre foi uma questão de sacerdócio. Não temos que parar e ficar empacado dizendo, era para aquela época, porque Melquisedeque reaparece lá. Não temos que falar isso é coisa do Antigo Testamento, porque ou se cumpriu em Jesus, ou é válido. Se cumpriu em Jesus, eu não preciso fazer, Jesus validou. Mas se não se cumpriu, e o dízimo? Dizia, deem o vosso dízimo. Na lei. Mas peraí que tem coisa para eu falar aqui. Vai acabar, dá dó. Não, mas essa parte é importante. Olha lá. Deus sempre concedeu esta garantia. A garantia de Abraão foi o dízimo que ele rendeu ao sacerdote, Melquisedeque. A garantia do povo de Israel era o dízimo que eles rendiam ao sacerdote. E a garantia continua. Quando eu estava estudando isso aqui, Deus me deu uma visão muito linda. E nessa visão, eu via uma imagem de uma grande rede de proteção. E em cima, como se fossem trapezistas, como se fossem pessoas passando por um cabo, se equilibrando. E Deus me falando, eu estou te amparando aqui. A nossa vida é extremamente frágil. Ah, pastor, mas se eu sou dizimista, eu ando a passos firmes, até tropeçar. Mas se tropeça, isso não acaba com você, porque a rede de proteção, que é a tua fidelidade a Deus, te segura e te põe de volta, até aprender. Por isso você que é empresário, você é meio trapezista, você é meio equilibrista, você que é trabalhador, você é meio equilibrista, você vive no fio da navalha, mas não tema,
porque o teu sustentador não é o trapézio que te segura, não é a corda que está estendida ou o cabo pelo qual você anda. O teu sustentador, ele é amplo, ele é grande e ele está embaixo para te segurar em qualquer situação. Somos respaldados por Deus. Deus sempre concedeu essa garantia ao seu povo. Deus sempre concedeu essa garantia. E essa garantia vem acontecendo. Em Abraão, acontece o dízimo. Qual foi o dízimo que Abraão apresentou a Melquisedeque? O dízimo de gratidão. Foi o dízimo de gratidão. O dízimo de gratidão é o dízimo daquilo que você já recebeu. Você já recebeu. E se você já recebeu, você dá daquilo que recebeu. Está me entendendo? Isso é gratidão. Ele veio daquilo que Deus deu a ele, ele separa 1/10. Aquilo que recebemos de Deus, apenas devolvemos. E devolvemos em gratidão. Isso em Abraão, o patriarca. Era o relacionamento espontâneo de Abraão com aquele que o abençoava, que era Melquisedeque. Aquele que o abençoava recebeu o seu dízimo, que era Melquisedeque. E ele ali faz uma promessa com Melquisedeque, e isso fica para outro dia falarmos. Mas segue, lembre-se do que eu falei, Deus sempre concedeu esta garantia. Há uma garantia. Há uma garantia. Está preocupado com a tua vida? Seja fiel ao Senhor e você estará garantido. Está difícil numa situação? Seja fiel ao Senhor. E a dificuldade um dia se tornará uma grande oportunidade. Lembra um dos efatás? Oportunidades gigantes. Lembram? Lembram que eu falei que Golias na verdade era a maior oportunidade da vida de Davi? Mas se fosse hoje, muito crente ia chorar e se juntar junto com o exército de Israel, dizendo: por que acontece isso comigo, Deus? Deus fala: porque eu quero te abençoar. No sacerdócio levítico, época da lei, ou baseado em Moisés, estão lembrando tudo que tem para trás. Um dia eu vou ter um telão aqui, e tudo que eu vou estar falando vai estar sendo construído no telão. Você acredita ou não? Eu também. Deus já nos deu tanta coisa, vai nos dar isso também. Aqui o dízimo era de ordenança. Era uma ordenança. E o povo ali tinha que agir debaixo de ordenança, porque eles não tinham o discernimento de um grande Abraão e o discernimento de um grande Espírito Santo na época da graça, que opera em nosso coração. Então eles tinham que agir debaixo de ordenança, mas Deus nunca quis relacionamento de ordenança. Deus sempre quis um relacionamento de coração. Mas eles eram fiéis, eles colhiam. Jesus mesmo, quando vai se referir aos fariseus, não critica o fato deles serem dizimistas. Critica o fato deles serem tão zelosos no dízimo e serem tão relapsos em questões como amor, fraternidade, como olhar para o próximo. Jesus olha e fala: vocês são fiéis no dízimo do cominho, da hortelã. Isso é a quitanda do irmão, é a hortinha do irmão. E ele ia colher, de cada 10, tira uma. Até a nona fica com ele, a 10ª, tira o Senhor. Vai contando, mais 9, chega a próxima, tira o Senhor. Conta mais 9, tira o Senhor. Eles eram zelosos nisso, e Jesus falou: faça isso. Sem desprezar, porém, o mais importante, que é o reflexo disso na tua vida. Que é muito além de riqueza. Hoje pela manhã falei sobre riqueza com eles, já na introdução, e falei: quem é dizimista é rico. E é rico não é porque tem dinheiro sobrando. Nós não precisamos de sobra. Nós precisamos do suficiente. Quem depende de sobra é porque não confia no Deus provedor. Você só confia com um saldo bancário lá em cima. Por quê? Porque você precisa se garantir. Você não precisa se garantir. Enquanto você dorme, Deus dá aos seus enquanto dorme.
Deus cuida de você. E quando você levanta para trabalhar, tem uma nova realidade te esperando, porque Deus trabalha em prol daqueles que estão ligados a Ele e que vincularam a vida financeira a Ele. Você vai lembrar, quando Jesus foi questionado, o assunto não era nem dízimo, mas o assunto era monetário. E chegaram porque estavam debaixo da opressão de Roma. Roma, diferente dos outros impérios, Roma não aniquilava tudo que existia. Roma permitia que eles continuassem com o culto deles, só exigia uma coisa: o imposto vai ser recolhido e vai para Roma. E eles pegam e chegam a Jesus: é lícito ou é correto pagarmos um imposto? Porque muitos esperavam um Messias que rebelaria o povo de Israel a Roma e estabeleceria uma nova Roma, que seria um novo império para dominar e oprimir o resto do mundo. Distorceram totalmente a palavra de Deus. E isso é comum e acontece hoje. Tem muita gente distorcendo demais a palavra de Deus. Mas aqui você está tendo um banho de palavra de Deus. É verdade ou não? Você está entendendo a palavra de Deus de um lado até o outro. Por isso, fique firme aí e me acompanhe. Quando perguntaram isso a Jesus, Jesus falou assim: me dê uma moeda. Deram uma moeda a ele, ele falou: que rosto tem nessa moeda? Eles falaram: de César. E ele falou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muita gente diz: isso aqui ele está falando, dê a César o dinheiro e dê a Deus o que é espiritual. Ele não estava falando disso, ele está falando de dinheiro. Porque existia o imposto do templo. Provavelmente Judas Iscariotes, o traidor, que vai trair Jesus quinta-feira agora que vem à noite, Judas, o traidor, foi pago com dinheiro do templo, que era o dízimo, que eram as 30 moedas de prata. Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, referindo-se à questão monetária. Não é esperado de nós ofertas voluntárias, fazemos porque voluntariamente fazemos. Não é esperado de nós votos, fazemos porque pela fé fazemos. Mas é esperado o dízimo. E o dízimo, ao ponto do que nós lemos dizer: quem não dá, rouba ao Senhor. Estou falando da época da lei, é verdade, mas ele é modificado. Muda o sacerdote, muda também a lei. No dízimo da ordenança, a continuidade do dízimo acontece com uma renovação de propósito. O dízimo continua sendo 10%, mas o seu propósito agora muda. Era a garantia do sustento dos levitas. Levitas eram uma das 12 tribos. Israel foi dividido em 12, mas é porque 2 filhos de José herdaram a terra, Efraim e Manassés. Mas os levitas não tinham terra. Eles cuidavam integralmente do serviço religioso, mas eles precisavam comer. Então Deus estabelece o propósito. O dízimo já era estabelecido. Agora Deus dá um propósito, e o propósito era entregar o dízimo na mão do sacerdote. E o sacerdote aqui era o sacerdócio de Levi, que eram os levitas. E era entregue na mão deles. E isso era uma forma de eles serem mantidos e do serviço religioso ser mantido. O dízimo era dos levitas, o dízimo era deles, mas mudamos o sacerdote. E se há mudança de sacerdote, há mudança de lei. E aqui chegamos novamente, se ele é sacerdote segundo Melquisedeque, o dízimo volta a ter a sua função, não de ordenança, mas de gratidão. O dízimo de gratidão, o dízimo continua, mas o seu propósito volta à relação de Melquisedeque. Entregamos esse dízimo, mas não entregamos ao levita, porque aqui não tem levita. Eu não sou da tribo de Levi, eu sou descendente de búlgaro e de português, não sou descendente de judeus.
Está me entendendo? Eu sou pastor, eu sou obreiro. Vou falar como isso acontece, porque Jesus deixou estabelecido, o Novo Testamento deixou estabelecido. Mas você aqui tem que entender algo muito importante. Aqui na Nova Aliança, acontece a entrega do dízimo. Mas olha só o versículo 8 do capítulo que nós lemos, 7 de Hebreus. Olha só, os sacerdotes que recebem os dízimos, ele está falando na época da lei, são homens mortais. Mas a respeito de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo para sempre. Você leu comigo também em Hebreus, dizendo que ele é, no versículo 20, o último do capítulo 6, Jesus já entrou ali por nós, ali aonde? No santuário, no Santo dos Santos. E ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui na era que nós vivemos, que não é mais sombra, que é o fato que nós entendemos, nós rendemos o nosso dízimo diretamente ao sacerdote, ao abençoador. Lá, Melquisedeque abençoou. Aqui, os levitas abençoavam. E aqui, somos abençoados pelo próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso o autor de Hebreus diz: eles entregaram o dízimo na mão de sacerdotes que morriam. Esse aqui entrega na mão de alguém que vive para a eternidade. Ou seja, o teu dízimo aqui está sendo contabilizado. Aonde? Aonde? No céu, na eternidade. É isso aqui que você tem que viver, é isso aqui que você tem que entender. O dízimo no Novo Testamento, na Nova Aliança, o dízimo não é dos pastores, ou presbíteros, ou obreiros, mas há aqueles que cuidam do templo, de tempo integral. Para isso está previsto em 1 Timóteo 5, 18 e 19, Paulo ensinando o seu pupilo como estabelecer tudo. Ele fala: os presbíteros, ou sinônimo de pastor, que fazem bem o seu trabalho, devem receber honra dobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem o seu salário. Esse dízimo é entregue a Jesus. Jesus contabiliza. Jesus recebe de uma forma espiritual e de uma forma matemática, financeira. Ele se transforma em estrutura, em avanço do Evangelho, mas os pastores são assalariados. Quem prega outra coisa é desvio doutrinário. Muitos por aí falam: não, o dízimo é do grupo pastoral, nós não somos mais levitas. Eu não sou levita, eu sou um pastor, eu sou um obreiro da obra de Deus, e que me prontifiquei a ser de tempo integral. Ou seja, se o meu tempo integralmente é gasto nisso, o meu sustento provém disso, mas provém em forma de salário. Se aumenta o dízimo dessa igreja, meu percentual de ganho não é alterado, porque eu não ganho sobre o dízimo, eu ganho no salário. Os pastores que dedicam-se tempo integral fazem isso no salário. Aqueles que trabalham aqui cuidando das coisas que tem que cuidar, ganham aquilo previsto. Não tem nada a ver com o valor do dízimo que é arrecadado. Isso tem a ver com a expressão diante de Deus. Se uma igreja é fiel, ela avança. Se uma igreja é infiel, ela tropeça, ela encrua e possivelmente até acabe. Mas se ela é uma igreja fiel, ela segue triunfante. Por quê? Porque está cumprindo o propósito de Deus. Havia dízimo aqui? Como era? Dízimo de? Aqui na lei, aqui patriarcas, aqui na lei existia dízimo?
dízimo de ordenança. E em Cristo, ou seja, no Novo Testamento, ou seja, na aliança, o dízimo não ficou na lei, porque o dízimo não era da lei, ele passou pela lei. E aqui o dízimo chega como gratidão a Deus. E como sim, algo que pertence a Ele. E um recado àqueles que não dão, porque falam, se eu ganhasse mais eu daria meu dízimo. Você está se auto-enganando. Porque a Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Aquele que espera muito para ser fiel, quando pegar um muito, não será fiel também. A fidelidade não tem a ver com isso. Então, se você não tem conseguido entregar o teu dízimo, reavalie o teu orçamento. Abra mão de algo, porque não é correto ficar com aquilo que não é teu. Porque dízimo é uma prática da nossa fé. E você tem fé para isso. Eu acho tão interessante que pessoas tratam o dízimo como se fosse deles. Isso acontece para quem está no mundo. E assim como eles estão no mundo e sobrevivem, graças aos dizimistas, que Deus continua fazendo a terra brotar, as fontes de água jorrar, Deus continua abençoando a sua própria criação, porque há fiéis que sustentam isso. Assim como também aqui dentro da igreja, quem não é dizimista está sentado numa cadeira igual a de quem é dizimista, está respirando um ar-condicionado igual de quem é dizimista. Ou seja, você não sendo dizimista, usufrui também dos benefícios de quem é dizimista. Mas a experiência de entregar algo na mão de Jesus é só o dizimista que tem. Eu vou repetir. Você pode não ser dizimista e vai continuar vivendo graças aos dizimistas. Graças aos dizimistas. Pastor, eu chego no céu? Claro, no céu a gente chega pela graça, a não ser que tua fé enfraqueça tanto, por você não praticar tua fé, ao ponto de renegar ao próprio Cristo. Como acontece isso, e a rodo, hein? Muitos que já estiveram aqui não estão mais, estão perdidos. Agora, a experiência, só quem entrega, quem é fiel, é que vive a experiência. Só quem é parte, ao ponto de se sentir responsável, de dizer, esta é a minha igreja, não no sentido de possessão, mas no sentido de pertencimento. Esta é a minha igreja, aquele é o meu pastor, não no sentido de possessão, porque tudo é nosso por Jesus Cristo, porque tudo pertence a Ele, mas no sentido de pertencimento, de responsabilidade. Efatá, dízimo é um ato profético. E esse ato profético muda teu emprego, esse ato profético muda tua saúde, esse ato profético faz você manter o equilíbrio nessa corda bamba da vida, numa economia bamba de um país bambo. Nós continuamos de pé, porque Deus tem nos sustentado. E dizimista às vezes tropeça, e às vezes erra, mas Deus está com a sua rede de proteção, guardando os dizimistas. Por quê? Porque Ele tem um compromisso firmado. Sempre foi a forma de Deus nos abençoar. Apenas o seu propósito foi mudando. Dízimo sempre foi a maneira de Deus intervir na nossa vida. Apenas o propósito. Aqui era 10% num propósito. Aqui era 10% em outro propósito. E aqui é 10% no propósito que sempre deveria ter sido. E por que ali foi assim? Porque eles não tinham um coração endurecido. Jesus falou sobre algumas coisas da lei, dizendo, mas a lei diz isso, e Moisés permitiu isso. Ele fala, o plano original de Deus não era esse. Moisés permitiu isso por causa da dureza de coração do povo. Isso é real, isso chegou a você, e agora é a tua vez de ser abençoado por isso. Isso é real, isso chegou a você. Os sacerdotes que recebiam os dízimos, no versículo 8 que nós lemos, eram homens mortais. Nessa igreja, os dízimos são entregues em alguém da linha de Melquisedeque, que vive e continua vivo. Os nossos dízimos são entregues nas mãos do Senhor. Dízimo é parte fundamental
da nossa prática de fé. Você pode repetir: dízimo é fundamental para a minha prática de fé? Isso na nova aliança, gente. É a garantia da intervenção de Deus na nossa saúde, é a garantia da intervenção de Deus na nossa finança, é a garantia da intervenção de Deus na nossa família, é a garantia da intervenção de Deus no nosso trabalho, é abrir as portas da tua vida para o teu futuro e dizer: Deus, eu não chego no futuro ainda, mas o Senhor é Senhor no futuro também. Prepara o caminho, porque eu vou para lá. E em tudo que você viver, você viverá em paz, enriquecido. E enriquecido não na mentalidade dos homens, do mundo decaído, do homem do pecado, que quanto mais tem, mais precisa ter, e não usufrui nem daquilo que tem, porque negocia valores importantíssimos para poder acumular riqueza. Não, e também não sou contra aos ricos que aqui estão, tomara que se enriqueça mais ainda, mas desde que teu coração seja enriquecido pela tua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E isso é ser rico. Ser rico não é ter uma conta bancária grande. Ser rico é ter o céu à disposição para te abençoar. Eu não trabalho com a conta bancária, eu trabalho com a riqueza do céu. Nós não construímos essa igreja com dinheiro guardado, nós construímos essa igreja com o dinheiro transferido pelo poder de Deus a um povo fiel. Nós não compramos a casa do oleiro porque tínhamos muito dinheiro e falamos: vamos investir em alguma coisa. Pelo contrário, nós compramos a casa do oleiro num mês que passamos de um mês para o outro com 120 mil negativo, ou sem pagar. Sem pagar. Mesmo assim compramos. Pastor, o senhor é um mau administrador. Eu não sei, dependendo de como você está vendo, eu sou sim. Se você olhar pela racionalidade humana, eu sou um péssimo administrador. Mas se você olhar pela realidade de fé, eu acho que deu certo. Ah, mas é porque o senhor é pastor. Não. Eu sou igual a você, eu não sou sacerdote. Nós todos temos um sumo sacerdote. E o seu nome é Jesus. Ele é maior sobre nós, porque Ele nos abençoa. Mas pastor, o senhor me abençoa. Lembre, toda vez que eu te abençoo, eu apelo para o nome. Em nome de Jesus. Então é Ele o abençoador. Eu só sou o instrumento que Ele usa. Ah, mas o senhor orou por mim, eu fui curado. Lembre-se, eu orei pela cura em nome de Jesus. Nós temos um sumo sacerdote, e o seu nome é Senhor Jesus. E Ele espera que nós possamos agir diante dEle com gratidão. É a porta de acesso para a tua vida. Se coloque em pé comigo. E eu vou pedir que o grupo de oração e os presbíteros façam aqui à frente